Continuando a saga, dia 15 de 365 imprimindo alguma coisa útil ou não. E eu confesso que o episódio de hoje é um dos episódios que eu mais gostei, a impressão ficou muito legal. Então, sem muita enrolação, a impressão de hoje a gente imprimiu a Fúria da Luz. Pra quem não conhece, tem a saga de filmes Como Treinar Seu Dragão, e recentemente lançou um filme novo. Então, pra entrar no clima do filme, a gente imprimiu a Fúria da Luz. E o resultado ficou muito legal. Então, sem mais enrolação, bora pro resultado final.